nome é Daniele Ramos de Alvarenga, eu sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada da Universidade Federal de Lavras. E hoje eu irei apresentar a terceira palestra sobre coronavírus e a minha palestra tem como objetivo esclarecer a seguinte pergunta: como funcionam os testes para a Covid-19? Bom, antes de esclarecer essa pergunta, eu gostaria de ressaltar a importância dos testes, tanto para diagnosticar os pacientes, como estimar a propagação de Covid na população e assim direcionar as políticas públicas preventivas. Existem dois tipos de teste, basicamente, o teste molecular e o teste sorológico. O teste molecular, ele também é conhecido como PCR, ele é um teste que ele tem um papel de diagnosticar um paciente sintomático ou também assintomático com a presença de vírus ou não. Ou seja, este teste ele vai apontar se o paciente ele está com uma carga viral ou não. Já o teste sorológico, ele tem um papel de verificar a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus. Aí, neste caso, o teste é realizado a partir de amostra de sangue do paciente, para detectar os anticorpos presentes nesse paciente. O teste molecular, como ilustrado nessa imagem, a coleta é realizada através de suave, e aí é coletada a secreção nasal do paciente para essa verificação da presença de material genético do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela doença de Covid-19. Bom, assim como eu acabei de mencionar, né, o teste ele é responsável por detectar o material genético do vírus. E como ele faz isso? Ele faz essa detecção através do RNA do vírus presente na amostra, ou não. Caso a amostra não apresente o RNA viral, o teste vai dar negativo, né? O teste, ele utiliza a amostra e essa amostra depois, no caso, contendo o RNA para um paciente que vai dar positivo, esse RNA ele é transformado em DNA, o DNA é amplificado e aí, no caso, quando há a presença do material, as sondas vão emitir sinais que vão apontar para um teste positivo. Bom, sobre o quão é confiável esse tipo de teste, a gente tem a seguinte situação. Como o teste ele aponta a detecção do material genético do vírus, quando o teste é positivo, a gente consegue detectar, né? Então, esse teste é bastante confiável. No caso de pacientes, por exemplo, que estão nos seus primeiros dias de sintomas e realizam esse tipo de teste, o teste ele pode dar um falso negativo. O que é isso? Por quê? A pessoa que vai fazer esse teste, ela precisa ter uma carga viral mínima para ser detectada quando for coletada a secreção. Caso o paciente esteja no início da infecção, essa detecção ela vai ser inviável. E, portanto, esse teste geralmente é realizado depois dos 3 primeiros dias com sintomas da doença. Por causa disso e também por variações, né, individuais, pessoas podem ter um aumento de carga viral mais tardiamente, de forma tardia em relação às outras. Este trabalho ele sugere o seguinte: eles testaram, né, a performance deste teste para detecção de SARS-CoV-2 e eles viram que pacientes que em um primeiro exame
apresenta um teste negativo, mas tem fortes indícios que está com Covid-19, por apresentar vários sintomas, eles recomendam fortemente que essa pessoa repita o exame ou no mesmo dia em um outro horário ou nos dias seguintes. Já a pessoa que desde o primeiro exame tem sido diagnosticado como positivo, não é necessário repetir o exame, já que o exame ele justamente olha para detectar o vírus, né? Esse vírus foi detectado, então não precisa repetir esse exame. Já o teste sorológico, o objetivo é outro, como eu havia mencionado, que é verificar a resposta imunológica do paciente, né, em relação ao vírus. Como que é feito essa verificação? É utilizado principalmente aqui no Brasil esses dois grupos de anticorpos, o IgM e o IgG. A gente tem cerca de cinco principais, né, tipos de anticorpos. E para detecção de de Covid-19, é utilizado esses dois grupos aqui, o IgM e o IgG. O IgA também é utilizado, mas menos frequentemente. E ele tem uma resposta mais ou menos similar com o IgM. Como assim? O IgM, espera-se que ele tenha um aumento em um momento que a pessoa está em um estado mais agudo da infecção. Já o IgG é esperado ter um aumento mais tardio à infecção. Então, quando a pessoa já está sendo imunizada, espera-se um aumento de IgG. Existem dois tipos de teste sorológico, o teste rápido e o teste ELISA e CLIA. Qual é a diferença dos dois? Basicamente, o teste rápido você consegue realizá-lo em farmácias e não é necessário uma estrutura física de laboratório sofisticada. Já o teste ELISA e CLIA é necessário. Bom, justamente pelo fato de que ainda não se tem tantos estudos suficientes para ter uma estimativa mais apurada de testes sorológicos, porque os trabalhos científicos ainda estão sendo produzidos por se tratar também, né, de um novo tipo de vírus, uma pandemia nova. Ainda é necessário que a gente pesquise melhor sobre esses testes sorológicos para ter uma avaliação com maior qualidade. Dessa forma, esse artigo ele justamente debate sobre isso e ele aborda que, apesar de que nós esperamos que um acréscimo, por exemplo, de IgG está relacionado a um aumento a possibilidade de imunização do paciente, não é possível afirmar isso no caso de Covid-19. Por quê? Porque a gente ainda não tem um tipo de informação do tempo de imunidade do paciente. Então, a gente não sabe se a pessoa fica imunizada por um mês, por um ano, por 3 meses. Ainda não se tem essa informação, justamente por se tratar de uma pandemia nova. E, neste caso, a única evidência que eles relataram até agora foi que o IgG, o aumento de IgG está relacionado com um período de imunização, até então, de 1 mês para o paciente. E este trabalho ele foi publicado no final de julho, para vocês verem que é um trabalho super recente. E as informações que eu apresentei nessa palestra, elas estão vinculadas ao momento atual da pandemia. E bem provavelmente nos próximos meses essas informações podem sim estar desatualizadas, porque a dinâmica científica ela
pode mudar. As evidências científicas, elas podem acrescentar mais informações e sim, a gente pode ter uma melhor informação, por exemplo, sobre o teste sorológico. Bom, muito obrigada. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem perguntar pelo chat que eu irei responder. E é isso.